Salve, fenomenal amigo do Auto Vídeos, agora é hora de papo de ônibus e é ônibus urbano na área. Sente só o barulho das portas abrindo. Hora de embarcar na viagem do túnel do tempo para conferir os 8 modelos de ônibus urbanos mais marcantes da nossa história. Aqueles que faziam o trabalho nas cidades, seja transportando a gente para passear, estudar, trabalhar, visitar familiares. Então é hora de conferir as lendas das nossas ruas no mundo dos ônibus. Para começar, não podia ser diferente. Para mim, disparado o melhor ônibus urbano da história é o 371 UP. Ele teve várias versões, né? Tinha U, tinha TR, só que o UP que a gente tá vendo aqui, olha só, 3 portas, portas largas, né? E seguindo muitos dos pontos que eram preconizados pelo projeto Padrão, que foi meio que desenvolvido ali nos anos 80, né? A ideia era termos ônibus mais confortáveis, mais espaçosos, portas mais amplas. E aqui a gente tinha suspensão a ar, tinha nivelamento da altura. A gente está falando aqui do monobloco, o último monobloco urbano da Mercedes-Benz. É claro que depois teve o 400, mas o projeto base é o do 371 aqui, né? Ele chegou em 1987 e com um padrão absolutamente revolucionário. Hoje em dia a gente tem muita coisa mais avançada, claro, né, no segmento dos rodoviários, mas nos urbanos que historicamente sempre foram mais rústicos, mais voltados para robustez, a gente em muitos casos não tem ainda itens tão bacanas como a gente tinha no 371. A gente tinha um piso com uma altura legal, com um revestimento antiderrapante, o detalhe interior ali bastante em creme, com apliques em laranja, botões para acionamento do pedido de parada, as luminárias curvas, os bancos ali, né, de fibra, mas com um almofadado ali bastante confortável. Então na hora de embarcar num 371, e é claro que eu andei muito nesses ônibus em São Paulo, era uma experiência muito marcante. E a gente tinha, por exemplo, o motor ali, o M355, nas variantes normais chegando a 187 cavalos, no turbo 238 cavalos. Então, até conversando com funcionários lendários da Mercedes-Benz, eles sentem muitas saudades e porque todos nós sentimos de um modelo tão bacana assim, pensando no trânsito urbano, que é muito desafiador. A gente sabe como é a rotina, principalmente nas grandes cidades. Então, para abrir nossa lista aqui em estilo altíssimo, 371 UP. Agora chegou a vez do Caio Vitória aqui, e aqui um encarroçado. Então é sempre importante a gente lembrar aqui no Auto Vídeos, né, da diferença fundamental entre os ônibus monobloco, como foram os 371 que a gente estava falando agora há pouco, que eram produzidos integralmente pela Mercedes-Benz, com uma estrutura semelhante à dos carros, né, fabricado de modo integral, e dos encarroçados, que é o padrão que a gente tem hoje. O que acontece aqui? Então a gente tem aqui o chassi das montadoras e carroceria, a parte de cima estrutural de uma encarroçadora. E a Caio vem desde os anos 40, e uma curiosidade, aqui no Auto Vídeos você sempre fica sabendo de algo a mais, e fica ligado nisso aqui porque a Caio, pessoal, foi fundada pelo bisavô do piloto brasileiro Felipe Massa. Sabia dessa? Então o lance agora é o seguinte: ele tá aqui na lista porque também é outro modelo que eu andei bastante ali. Foi lançado em 1988, sucedendo o Amélia, então ele tinha uma missão muito forte, mas ele veio com um design muito bem acertado, muito harmônico. A gente tem aqui para-brisa ali, a caixa do itinerário integrada, uma grade muito ampla. E é uma época que eu comecei a pegar ônibus sozinho ali, mais ou menos em 88, 89 em São Paulo. Eles estavam chegando novinhos. E é um modelo que fez muito sucesso, vendeu 28 mil unidades. Importante a gente destacar aqui que a Caio é a empresa encarroçadora mais marcante. Ela domina muito, principalmente com forte presença em São Paulo, desde lá do Bossa Nova lá atrás, e vários outros modelos, alguns deles vão aparecer aqui na nossa lista também. É importante a gente enaltecer todo esse trabalho da Caio, que tem uma história significativa. E agora, vamos continuar a nossa viagem. Agora uma surpresa aqui, será? Para você surpreende ou não? Uma Ferza M210 Turbo aqui, e olha só, apareceu um outro monobloco. E quando você vê os nossos vídeos aqui no Auto Vídeo, sempre lembrando dos modelos da Mercedes-Benz, esse daqui foi um projeto nacional muito interessante. Então vamos lá, voltar direitinho no túnel do tempo,
Mafesa sempre relacionada a transporte ferroviário no Brasil, mas ali nos anos 80 ela começou a se dedicar também aos trólebus. Conforme o setor ferroviário estava numa situação mais complicada, ela passou a focar mais nos ônibus. E esse projeto aqui é muito interessante considerando os padrões da época, né? Porque a gente está falando de um ônibus monobloco, diesel, projeto nacional, e ele acabava seguindo alguns padrões, né, dentro do sistema padrão que era aplicado aos trólebus. Então ele trazia ali uma grande revolução, porque no geral a gente sempre teve o predomínio dos chassis mais simples da Mercedes-Benz, com motor dianteiro, encarroçados, e esse daqui era um modelo muito interessante. Motor Cummins Série C, chegando a 218 cavalos, transmissão da ZF. Mafesa foi pioneira na adoção de ABS e controle de estabilidade nos ônibus urbanos aqui no Brasil. E uma série de tecnologias muito interessantes. A gente tinha um ônibus que era bastante confortável, usava aços de alta resistência, tinha umas coisas bem interessantes na concepção desse ônibus. Os primeiros modelos, né, por conta de terem uma estrutura inicial pensada em relação ao trólebus e com o posicionamento do motor lá atrás, acabaram tendo alguns problemas ali, né, alguns defeitos ali, algumas trincas, algumas coisas nesse sentido, mas depois foram sendo corrigidas ao longo do tempo. Só que, é claro, era um produto bastante sofisticado e talvez um pouco à frente do tempo, e no final das contas a Mafesa tentou também fazer um rodoviário, fez um protótipo ali mais adiante, mas acabou não tendo um sucesso contínuo. Mas pela inovação, pelo pioneirismo, tá aqui Mafesa M210 na nossa lista. Agora é hora de chegarmos na Marco Polo, nossa super transnacional brasileira que continua fazendo sucesso até hoje aí em todos os continentes. E olha só, primeira geração aqui do Torino, modelo urbano que permanece hoje ainda como linha de entrada na Marco Polo. Ele acabou chegando ali em 1983, 1984, junto com a fabulosa família 4, geração 4 da Marco Polo. E o aspecto interessante é que ele podia ser feito de aço, de alumínio, e teve uma concepção estrutural compatível ali com todos os chassis da época e configurações. Então podia ser trólebus, podia ser articulado. A gente está vendo aqui um modelo com a pintura da clássica CMTC, que era a Companhia Municipal de Transportes Coletivos da cidade de São Paulo, numas cores bem características. Eu também sou dessa época, me lembro. Esse daqui é um Mercedes, mas os Scania Torino eram muito legais ali por realmente serem um padrão efetivo. E quando eu falo de padrão, é aquele sistema ali todo de normas de ônibus mais confortáveis. Então a gente tinha eles e outros modelos bacana também, como a Amélia no chassi B58 da Volvo. Então foram veículos que trouxeram coisas bacanas e inovadoras para o transporte coletivo. Agora, outro modelo da Caio aqui, e o clássico Gabriela. Esse daí é muito marcante, um pouquinho mais das antigas. Gabriela chegou em 74, Gabriela 1, ainda a gente tinha traseira inclinada. Depois, um pouquinho mais à frente ali, em 76, por volta dessa época, chegou o Gabriela 2, e é um modelo muito marcante. Foi um divisor de águas, a gente pode dizer, principalmente pelo fato de que ele incorporava algumas soluções mais interessantes, como uma carroceria mais limpa, com linhas mais fluidas, sem muito rebuscamento, mais funcional e inclusive pensando também na circulação interna dos passageiros. Por isso o Gabriela teve um sucesso realmente estrondoso. Ele acabou sendo marcante por ter sido, por exemplo, o primeiro ônibus articulado urbano do Brasil. A gente está vendo a foto exatamente dele aqui, chassi Scania B111, equipado com motor DS11, e eram ali 296 cavalos, realmente sempre a força ali do motor Scania e o modelo articulado. E por que é interessante isso? Porque é o embrião do BRT que a gente tem hoje, né? Esses ônibus foram
pensado justamente ali para operar inicialmente no sistema curitibano e se tornou referência mundial realmente em relação ao transporte. Gabriela estava lá presente e, claro, também o design dele é muito harmônico, essa frente dele é extremamente simpática, não tem como não simpatizar com o lendário Gabriela. Agora é hora de uma encarroçadora muito marcante do Rio de Janeiro, Ciferal, que teve episódios bastante relevantes, principalmente no segmento de rodoviários, mas nos urbanos também. E a gente pegou aqui, olha só, a gente estava falando agora há pouco do primeiro articulado, agora é o primeiro biarticulado. E é o Ciferal GLS Bus, né? A gente está colocando essa foto aqui ilustrativa porque justamente foi essa frente aqui que acabou servindo de inspiração para a carroceria urbana tradicional também. A gente tinha ali o padrão Alvorada ali, marcando também uma fase de recuperação da Ciferal. Ciferal sempre teve altos e baixos ao longo do tempo. Hoje, por exemplo, quando a gente ouve falar de Marco Polo Rio, é a Ciferal que foi adquirida pela Marco Polo. Essa frente aqui é muito interessante, né? Porque ela tem uma pegada aerodinâmica aqui, os faróis retangulares, essa inclinação muito bacana. Então esse modelo aí acabou sendo bastante interessante e aqui com um chassi Volvo biarticulado também e representando a evolução no sistema ali BRT de Curitiba, as canaletas para o pessoal aí da cidade, e o modelo também tinha umas soluções internas interessantes ali em relação aos balaústres, novos bancos, na traseira também brake light, e também contava com um dispositivo que impedia a partida do ônibus quando estivesse com as portas abertas. Se liga agora porque a viagem se tornou mais brutal para o passado e é interessante a gente voltar lá atrás para resgatar uma lenda que são os Twin Coach. Mais de 200 desses modelos foram importados aqui para o Brasil ali dos anos 40 para os anos 50, vieram dos Estados Unidos. A gente tinha trólebus, tinha também motorização a diesel, né? Em São Paulo, na CMTC, eram a diesel e eram marcados, né, por serem extremamente confortáveis, ainda mais para os padrões da época. Se você rodar hoje num ônibus como esse, vai sentir um conforto de uma forma legal também, e eram muito macios, por isso acabaram sendo muito marcantes. No Rio de Janeiro, eles estavam na aviação Relâmpago, que faziam parte também do grupo Cometa. E agora, para completar essa lista, mais um monobloco clássico da Mercedes-Benz. A gente está vendo aqui o 364. E antes da gente falar um pouquinho dele, olha só, pessoal, vamos parar um pouquinho para ver essa foto aqui num catálogo da Mercedes-Benz que traduz muito bem o espírito dos ônibus urbanos que a gente estava comentando aqui. Então olha só que bacana quando a gente observa aqui crianças de repente vindo da escola com a mãe ali, talvez ali um empresário se informando, lendo as notícias, uma senhora idosa ali embarcando, a galera lá dentro, e é justamente essa função muito bacana que os ônibus urbanos exercem. E agora, falando do 364 especificamente, ele chegou ali em 79, sucessor do 362, teve uma vida relativamente longa, né? Até porque o 370 rodoviário chegou em 84, mas o urbano 364 acabou ali sofrendo até uma variaçãozinha ali para 365 e durou até 87, na época da chegada do 371 que a gente comentou aqui nesse vídeo. E o que é interessante a gente lembrar, né, que ele tem alguns diferenciais em relação à versão rodoviária. Por exemplo, o farol aqui é único em cada lado, no rodoviário é duplo. A gente claramente, né, tem a questão ali da caixa do itinerário separada do para-brisa, e esse modelo aqui contava, né, com alguns aspectos interessantes, como por exemplo a dupla opção de motorização, 130 ou 170 cavalos, tinha ali algumas variações na redução de cubo também, em trechos de 5,50 m. Então, outro veículo que trazia o conforto, a qualidade construtiva de um monobloco legítimo da Mercedes-Benz. Então, por isso aqui, a presença marcante do 364. Pessoal, e aí, curtiram essa viagem agora de ônibus urbano no túnel do tempo? A gente foi lá atrás visitar os anos 40, 50, passamos por várias décadas, principalmente 70, 80, 90. E é claro, né, hoje é muito interessante observar uma série de ônibus marcantes no segmento de urbano, são muitas opções hoje, mas é claro que esses todos que a gente citou aqui foram emblemáticos, mas é claro, a gente não consegue cobrir tudo, pensar em tudo, a gente quer ouvir a sua opinião também, para saber se tem mais outros
veículos lendários que ficaram de fora. São apenas 8 aqui, a gente tem que escolher e pensar bem. Sempre a gente tá aí de olho nos comentários porque a gente aprende junto, não é dono da verdade. E esse bate-papo é muito interessante porque aqui no Autovídeos, canal que a gente fala de carro, caminhões, ônibus e caminhonetes, tem esse espaço, né, para os pesados e é algo absolutamente inovador na história aí da internet e a gente se orgulha muito de construir uma comunidade com vocês e a gente sabe, né, tem muita gente que quer aprender, tá conhecendo agora o universo dos ônibus, mas tem todo o universo aí dos busólogos e da busologia, então se você faz parte desse grupo, diz aí nos comentários e espalha esse vídeo aí em todos os seus grupos, WhatsApp, Facebook, para que a gente continue fazendo mais materiais bacanas e trazendo conteúdos com muitas inovações para você. Fica ligado também no nosso Instagram, porque tem uma série de coisas inéditas e exclusivas por lá. E o Autovídeos tem podcast, tem Facebook, tem grupo no Telegram, todos estão apontados aqui na nossa descrição. Valeu então demais pela atenção e um grande abraço!